noite, é com grande alegria, com grande felicidade, que estamos juntos novamente aqui no Grupo Espírita Pescadores de Amor, para iniciarmos mais uma palestra, mais um momento. O povo vai chegando devagarinho, a gente vai se reunindo, o povo vai chegando na internet também, a gente vai se reunindo, também virtualmente, para juntos podermos falar com Deus, falar do amor, falar da vida, falar do bem, falar das coisas maravilhosas que Deus está nos dando, as oportunidades benditas de fazer um caminho novo, de renovar, de mudar. E como mudar? Da suavidade dessa mudança. Não que a gente tenha que ir no chicote através da dor, através do pecado, mas sim da inteligência, para entender tudo isso. Então nós queremos entender a Deus, como Kardec tanto nos ajudou com seus livros belíssimos, para que pudéssemos conhecer a espiritualidade e através do conhecimento mudarmos. Então é através do amor, do conhecimento, da alegria, que nesse instante nós vamos fechar nossos olhos, buscar pensar em Deus, pensar nesse nosso planeta, banhado pelo sol, banhado pelas estrelas, navegando pelo cosmos, viajando por esse mundo tão lindo, que nós possamos, nesse instante, sentindo as alegrias, a felicidade desse momento, sentindo a paz desse instante, agradecer a oportunidade de já pensar no bem, pensar na luz, de começar a subir os degraus da evolução. Obrigado, meu Deus. Obrigado por não estar mais preso a tantos e pesados preconceitos. Que eu possa cada vez mais compreender, que eu possa compreender e aplicar, que eu possa aplicar e transformar os meus dias e os dias da humanidade em luz, em amor, em paz. Que a graça do bem, que a graça do amor, que a graça de Deus nos ampare hoje e para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, hoje, com grande alegria, a gente traz esse grande amigo, que é Edson também, né? Nessa vantagem. E que nós possamos brilhar o nosso conhecimento, aprender com o conhecimento gigantesco que ele tem, né, que já levou bastante lampada da vida, né, para poder passar para nós e a gente crescer um pouquinho mais. Com muito carinho, é só também. Muito boa noite. Agradecer aqui o meu amigo, né? Na verdade, nós somos irmãos de longa data, pelo carinho e a oportunidade que sempre nos oferece de podermos aprendermos juntos, né? Eu sou suspeito de falar do Edson, porque nós já vimos aí, talvez, de outras encarnações. Não vou falar de outras encarnações, porque ele vai me arrumar trabalho de novo. Muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e que Deus nos guarde. Nós vínhamos refletindo por alguns dias
em torno da nossa existência, em torno de como todo esse processo em que nós vivemos se dá. Nós olhávamos no horizonte e observávamos as mudanças das cores do céu. E olhávamos um pouco mais embaixo e vinha as pessoas que retornavam do trabalho, as crianças, né? Alguns rapazes empinando pipa e outros refletindo, mas junto com essas pessoas, algumas que cambaleavam com problemas, com dificuldades. E começamos então a questionar no nosso íntimo como a estrutura da vida se organiza, como todo esse processo que nós vemos que nos chama a atenção se organiza, de onde viria toda essa constituição. E quando pensávamos assim, olhávamos para os céus e vimos os pássaros que atravessavam em busca de locais onde pudessem repousar. E olhávamos aquelas espécies e questionávamos se elas teriam uma destinação, se essa destinação seria algo como nós imaginamos ou aprendemos com a doutrina espírita, dentro de um processo evolutivo. Quando assim pensamos, imediatamente recordamos dos processos da filosofia, que começou nos a ensinar desde lá dos pré-socráticos, falando para nós de que uma estrutura nossa, ela evolui, ela se modifica, que nada está estanque, não é? Que nós teríamos um eterno devido. Por um outro lado, um outro pensador nos dizia que tudo é fixo, que as coisas essenciais não se modificam. Com o decorrer do tempo, nós vimos Sócrates, Platão, dentro dessa discussão, para que nós pudéssemos formar um conceito, formarmos uma ideia em relação à vida. Sócrates com a sua maêutica e Platão com a sua dialética, e depois, logo em seguida, Aristóteles, já discípulo de Platão, com novas conceituações. Quando nós adentramos dentro dessas reflexões, desses processos que formaram o nosso pensamento na atualidade, onde nós temos um pensamento que vem dessa estrutura grega, dessa estrutura que vem sendo desenvolvida ao longo dos tempos. Mas Sócrates e Platão também são precursores do cristianismo, conforme nos assevera a espiritualidade, nos assevera o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai nos trazer essa reflexão. Quando Edson iniciou a sua oração, a sua prece, nos falou de Deus. E quando nós olhamos naquela reflexão que descrevemos agora há pouco, nós começamos a perceber, a tentar entender como se formam essas estruturas que nós vemos. Os céus, a terra, as pessoas, as individualidades. Entender todo esse processo que nós vivenciamos. Que nós buscamos a cada dia, dentro das atividades em que nós realizamos, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nas relações humanas, como esse processo se faz. E entendendo que, já dentro dessa visão, começávamos a questionar de onde nós estamos vindo, por que nós estamos aqui, por que essas coisas que nós vemos às voltas, elas têm um certo tempo, elas têm um princípio, elas têm uma finitude. E esse aspecto de finitude nos atormenta, nos angustia, porque quando nós olhamos lá no começo com os pensadores dentro da filosofia, a angústia que eles traziam para que pudessem encontrar uma resposta era exatamente essa. Por que as coisas terminam? Teria a vida algum sentido? Para alguns, quando não tem uma resposta adequada dentro desses conceitos e adentram essas reflexões, acabam muitas vezes nos labirintos de conceituações e acabam vivendo, dependendo da fonte onde beberam, encontrando uma ideia ruim, que é aquela de que a vida termina.
E se a vida termina, não existe nada para além deste fim, eu vou me tornar nada, e muitas vezes, dentro dessa reflexão de um nada no porvir, acaba muitas vezes dando cabo à própria vida, ingressando em processos de abusar das estruturas da vida e acaba muitas vezes adoecendo, acaba criando mais transtorno, acaba criando também mais dor para si mesmo. Então percebamos que há formas de nós enxergarmos a vida e algumas não são boas. Principalmente aquelas que nos levam para uma ideia de que nós estamos aqui vivendo e devemos sorver todas as oportunidades dos prazeres e dos desejos para que assim nós possamos gozar a vida, levar uma vida, me vem à mente com a música, levar uma vida sossegada, não é? Isso não existe. Porque se nós adentramos dentro dessas vias e deixamos as nossas paixões nos dominar, acabamos por criar processos que vão gerar lá na frente dor, angústias, aflições. Ocorre que nós temos uma certa, vou usar o termo rude, asco pela dor, não é? Tanto que nós desenvolvemos as ciências para que as ciências pudessem gerar recursos, para que nós pudéssemos aliviar a nossa dor, para que nós não sentíssemos dor. E tivemos até, a um certo ponto, um certo sucesso dentro dessa estrutura de busca. Temos hoje anestesia, os remédios, né, que ajudam-nos a nos sentirmos bem, não estarmos dentro dessas vertentes da dor. Mas esses processos também nos levam a um outro questionamento, que é a outra via, não é? Aquela via em que nós víamos, que foi colocada lá no início, quando os pensadores colocaram para nós que existe um mundo além do nosso, existe uma substância que é aquela que permeia todas as estruturas em que nós vimos e percebemos, e essa substância nós, em alguns pontos, vamos denominar de Deus, de Pai, né? É o princípio, é aquela estrutura que rege. Na doutrina espírita, nós vamos aprender que essa estrutura que rege, essa estrutura que é a organizadora, é um princípio criado por Deus. Né? Deus é o Criador, é a causa primeira de todas as coisas. Não vamos enveredar naquelas questões que nós muitas vezes vemos, se Deus é o Criador, quem criou Deus? Isso é uma falácia, né? Porque se Deus é ele criado, ele não pode ter outros seres além dele, ele é único, não é? Senão nós teríamos vários deuses. Então é uma redundância ficarmos discutindo isso, que não nos levaria a lugar nenhum, porque nós não dispomos de inteligência e conhecimento para definir a estrutura. O que nós percebemos por uma lei que rege a nossa vida, a lei de causa e efeito, não existe efeito sem causa, não é? Se não existe efeito sem causa, quando nós vamos analisar esse processo, se não for criação do homem, logo nós vamos encontrar a criação de uma inteligência, uma consciência maior. Eu vou usar o termo consciência, porque conheci um cientista, quando nós estávamos na Rua Nova, e ele nos disse, falava de uma consciência, né? Ele usava as terminologias que nós utilizamos, né? Deus falou, existe uma consciência que permeia, eu achava isso muito bonito, que permeia nós mesmos, né? De modo que, quando nós vamos raciocinar, eu quero dizer com certa lucidez, né? Sem aquelas divagações como esta, que nós falamos, de ficar questionando sem objetividade, nós vamos encontrar respostas. Vamos encontrar dentro de nós, nesse mergulho que vamos fazer no nosso íntimo, as respostas que necessitamos para a organização da nossa vida. E, a partir desse momento, passarmos a ver a vida como algo bem maior, que é uma questão razoável dentro do ponto de vista de que nós temos sendo treinados, né,
pela nossa sociedade, alguns, infelizmente, para que nós aprendêssemos a pensar, para que nós pudéssemos aprender a refletir. Tanto que a um certo ponto, um certo tempo das coisas, nós ficamos felizes porque nós encontramos a razão. Nós temos a Deus a razão. Isso também foi um problema sério. Porque quando nós viemos nessa evolução do pensamento, chegamos dentro dos aspectos da filosofia, chegamos a um certo ponto no século XIX, em que alguns declararam que Deus não existe, que Deus, nós tínhamos a Deus a razão, e a Deus a razão, então, substituiria a nosso misticismo, essa ideia criada por nós em relação ao Pai, ao Criador. Só que a partir daquele momento, nós entramos em declínio. Se nós viemos de um certo ponto admitindo as questões relacionadas a uma percepção maior, de uma estrutura consciencial maior do que a nossa, nós íamos num crescente. Quando nós começamos a eliminar esse conceito do nosso meio, entramos num declínio. Aí entramos num processo de negação, esse processo de negação nos levou a disputas, a guerras, a conflitos, a processos em que nós acreditávamos que nós, por termos uma certa conhecimento, uma certa tecnologia, nós já estávamos aí adentrados a um processo gigantesco, evolutivo, maior, só que nós vemos em declínio até chegarmos agora mais próximo do nosso tempo, finalzinho do século XIX, início do século XX, século XXI, uma tremenda pandemia, onde se demonstra que a nossa ignorância, a nossa estrutura de conhecimento superior, na verdade, estava equivocada. Nós estamos à mercê de uma força muito maior do que a nossa e que precisa que nós retomemos em passos de um equilíbrio, de uma estrutura de fraternidade, e essa estrutura de fraternidade possa corrigir a nossa rota para que nós não colidamos com mais dificuldades, com mais problemas. Por isso que nós temos hoje, em alguns locais, as ideias da guerra, do morticínio, os preconceitos, os conceitos equivocados, porque a um certo ponto nós nos achávamos senhores de toda uma estrutura, não é? Por nós termos atingido uma certa linha de conhecimento, e essa linha de conhecimento nos levou a um que nós chamamos hoje de materialismo. Ou seja, nós admitimos que a matéria existe e nada existe para além da matéria. Aí retorno àquele conceito que falei no início, de que quando nós deixamos que essa estrutura material tomasse proporções maiores no nosso pensamento, nas nossas formas de ver a vida, nós entramos no declínio. Tanto que hoje nós temos uma série de informações, de falas, de conversas que são do senso comum, sem qualquer base que possa validar a teoria ou as falas, que nos levam a conflitos, nos levam a confusões, a separações, nos levam aí a olharmos uns para os outros como olhares enviesados. Eu tenho a minha posição, eu sou melhor do que ele, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho ideias, eu tenho aí uma formação. Então, esses conceitos são conceitos de orgulho que nos levam aí, como filho de um egoísmo, a nos olharmos com olhares enviesados. Isso aumenta a agressividade, isso aumenta os sentimentos ruins que nos levam a agredir, a ofender, a atacar o outro, sem perceber que o outro faz parte do conjunto ao qual eu estou. Eu pertenço. Aquele que quiser ser melhor do que o outro tem que ser aquele que mais faz, aquele que mais desenvolve
dentro da sociedade onde nós estamos vivendo, os recursos para que essa sociedade onde nós vivemos melhore. Quando eu estou destruindo o outro, eu estou criando quistos de raiva, de agressividade, de disputas, competições que não nos levam a nada. Vamos pegar aqui nesse ponto um exemplo. Por exemplo, quando eu começo a me comparar com outras pessoas, naturalmente, se eu não tiver um bom equilíbrio íntimo, eu vou desenvolver a inveja, vou desenvolver algo dentro de mim, porque se a outra pessoa ela for melhor do que eu e eu não tiver discernimento, eu vou gerar dentro de mim uma ideia de destruição em relação àquela outra pessoa. Então você, muitas vezes, aquele que vai maldizer, aquele que vai apontar dedos, aquele que vai fazer julgamentos em relação ao outro, muitas vezes em detrimento de mim mesmo. Eu rebaixo aquilo que eu sou em detrimento de alguém que eu não sei se é tão grande quanto eu imagino. E esse sentimento, ele não se dá em relação a pessoas distantes, ele se dá sempre em relação às pessoas próximas. Então, um familiar, um irmão, um amigo, não é? Que muitas vezes nós, por uma questão comparativa, sentimos alguma dorzinha de cotovelo, indicando aí que nós ainda pertencemos, por causa de um sentimento desse, que nós podemos avaliar até como um pecado capital, nos coloca em bases de uma inferioridade. E nós se nós absorvermos, refletirmos dentro da conceituação de que nós fomos criados para algo maior, para uma perfeição, nós estaremos então nos invalidando. Ou seja, nós vamos perceber que nós temos baixa estima, nós não valorizamos aquilo que nós somos. E quando você não faz valor para si mesmo, aquelas pessoas que estão à sua volta, por uma questão energética ou vibratória, vão ler em você que você não tem muito valor. Que você vibra isso. A sua fala, normalmente, é uma fala ruim. Normalmente, as pessoas agressivas, críticas demais, são aquelas pessoas que ninguém quer estar perto, porque ela traz para si uma energia que as pessoas não gostam. Então, ela tem poucos amigos, e quando os tem, são amigos distantes, que não pode se dizer que são amigos. Ela não tem relações boas, a relação dela familiar é difícil, é complicada. Ora, nós também sabemos que nós somos seres gregários, nós não vivemos sozinhos. E também não adianta você buscar uma realidade virtual, porque virtualmente você não tem uma questão do afeto, do toque, do olhar, da boa palavra. Você vai criar dentro da sua mente, dentro da sua estrutura psíquica, doenças emocionais, dificuldades de relação, sem sentimentos que vão ser nocivos ao seu próprio desenvolvimento. Isso é um problema. Tanto que hoje nós já estamos discutindo terapêuticas para as pessoas que estão muito viciadas nos meios eletrônicos. Veja que estou utilizando um termo vício, E vício, nós sabemos que ele é uma doença. E aí haverá a necessidade de uma intercessão terapêutica, medicamentosa, ou aí a necessidade de um processo de uma análise mais profunda, psiquiátrica, que vai ajudar-nos a sair desse ciclo. Tudo por uma questão relacionada ao que nós estamos entendendo da vida. A finitude, a questão da estrutura material e a negação de uma estrutura maior, cuja qual nós pertencemos. E que essa estrutura é capaz de nos auxiliar a sair dos ciclos de emoções, dos labirintos, em que nós muitas vezes nos situamos. Me recordo da estrutura do Minotauro dentro de um labirinto. O Minotauro está dentro de um labirinto, ele está bem no centro. Se nós
não conseguirmos sair dentro desse labirinto, chegarmos lá perto desse ser mitológico, nós vamos ser devorados, vamos ser mortos. O que é o Minotauro? Corpo humano e cabeça de touro. Um corpo humano e uma cabeça de animal. Então, se nós temos um corpo perfeito, saudável, e temos uma cabeça animalizada, nós acabaremos nos transformando em alguém que vai se autodestruir. Nós precisamos perceber que dentro das estruturas sociais em que nós estamos vivendo, dependendo das fontes onde nós vamos beber, nós vamos ser levados a esse processo de, mesmo tendo contato com informações, orientações que nos sejam passadas a título de educação, vamos nos levar a esses processos de nos animalizar, de termos a nossa mente aí animalizada, um animal passível de ser domado, de ser controlado. Só que nós, como seres humanos, somos racionais. Precisamos desenvolver a nossa forma de pensar com o equilíbrio da nossa forma de sentir, com as nossas emoções, para que essa estrutura que transcende a esse mundo, transcende essa dimensão física, não é? Nós não somos oriundos dessa estrutura física, nós transcendemos o material, não é? Nós vamos além dessas estruturas em que nós estamos vivendo. Nós somos seres imortais. Por isso que nós, na doutrina espírita, nós vamos dizer desencarnou, nunca vamos dizer morreu. Não é? Não vamos dizer usar esses termos, porque o desencarnou significa que nós deixamos um vaso físico, uma veste, e retornamos com o nosso corpo perispiritual, que é uma outra estrutura que temos, para a vida verdadeira, que é a vida das causas. Mas como compreender isso? Como compreender essas estruturas sem reflexões? Entendendo hoje, quando assim me refiro, entendendo hoje que nós estamos dentro de um certo automatismo. Nós pensamos, ouvimos as coisas, percebemos, aceitamos, mas não refletimos dentro daquilo que nós estamos ouvindo, né? Daquilo que nos é proposto. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme de informações, mas não estamos refletindo nelas. Qual é a minha forma de pensar? Como eu funciono? Como eu entendo as estruturas em que eu sou chamado? O que é um pensamento? Será que o meu pensamento se forma no meu cérebro? Ou o cérebro é um órgão que replica, ou um cérebro que capta aí as ondas que vêm de fora? Ou seja, quando nós analisamos o cérebro, nós percebemos que entre as células nervosas, né, os neurônios, passa eletricidade. E não se descobre onde se forma o pensamento. Por exemplo, se eu tenho algumas emoções, acende uma certa região do meu cérebro. Se eu tenho determinados sentimentos, acende uma outra região. Então, o que é o pensamento? Ele se forma no nosso cérebro ou ele se forma fora? Aí nós temos essa constituição que é física, mas temos uma outra que nós chamamos de mente. Não é? Onde está a mente? Onde nós guardamos todas essas informações que nós vivemos a cada dia? Nosso corpo físico, a parte de baixo, a cabeça para baixo, ela está em 3 dimensões, não é? Profundidade, largura, não é? E profundidade, altura e largura. E na cabeça nós temos uma 4ª dimensão. Além de estar na 3ª, nós temos essa dimensão que é a da mente. Então a mente diferencia do corpo.
Mas quando nós não percebemos isso, nós temos uma ideia de que há um todo. Né? Há um todo e nós passamos então a não perceber que a nossa mente ela transcende o físico. E que muitas vezes dentro dela transitam pensamentos e emoções que muitas vezes nós não controlamos. Então nós temos vozes dentro de nós, que muitas vezes nos coloca em posição negativa. Eu não sou bom. Né? Eu não sou bom. Não gosto do meu cabelo. Não gosto da cor da minha pele. Não gosto daquilo que eu vejo no espelho. Não gosto. E aí, não, mas se alguém me questiona em relação a isso, se eu me sinto bem comigo mesmo, eu vou negar. Porque eu estou doutrinado para dizer que as coisas à minha volta estão bem. Que eu estou me sentindo muito bem. Ou seja, eu passo boa parte da minha vida me escondendo de mim mesmo. Como se eu fosse um caramuginho. Por isso que quando a gente chega a alguns pontos, quando alguma coisa sai daquele nosso controle, nós caímos em depressão. Raiva, sentimento nocivo. Não é? Nós não temos forças, muitas vezes, para enfrentar uma situação, porque nós vamos lá de trás, como eu falei no começo. Sem que nós nos percebamos que nós transcendemos as estruturas do físico. E que as estruturas reais que existem dentro de nós, elas vão além daquilo que nós temos. Vamos além daquilo que nós achamos ou aceitamos como verdadeiro. Não é? Por exemplo, a questão da beleza. Muitas pessoas discutem essa questão da beleza. Uma pessoa, para ser bonita, ela tem que ter pele clara, tem que ter um cabelo X, ela tem que ter uma certa estrutura física. Quem disse? E quem disse que uma pessoa assim ela pode ter uma beleza física, mas ser uma pessoa horrível por dentro. E se eu for além, no plano espiritual, pode ser uma bruxa. Uma pessoa com uma aparência tanto quanto não tão assim modelada, pode ser uma pessoa maravilhosa, e inclusive com uma questão intelectual acima do que nós podemos aí pegar na ciência alguns pensadores. Então, o que nós precisamos compreender hoje, na atualidade, e que nós não sabemos nada, nem em relação a nós, nem em relação ao que nós achamos que está à nossa volta. E partimos desta reflexão para compreendermos que nós não sabemos nada, mas também trazemos dentro de nós muitas possibilidades. A física quântica vai nos dizer que a física quântica é a física das probabilidades. Ela vai dizer que nós temos muitas probabilidades, nós temos muitas oportunidades e vezes de enxergar a vida como um processo real. Então, se nós temos isso, cabe-nos hoje nós absorvermos estas informações e nos transformarmos. E quando eu digo nos transformar, quero dizer dentro de um aspecto não religioso, até essa questão religiosa deve ser por nós muito bem analisada, porque a questão religiosa em nós, ela quer dizer aquela questão da santidade, não é? Daquela visão ainda um tanto quanto de estruturas que vão além daquilo que nós imaginamos, de alguém que transcende, que tem relações com algumas estruturas superiores. Não. O que nós estamos dizendo é de espiritualidade. Entender que nós transcendemos essa visão e que essas visões que nós temos hoje, as teorias e os sistemas que nós temos formulado hoje, eles não estão totalmente ajustados à nossa realidade, aquilo que nós somos. Então, nós precisamos partir de um pressuposto maior para que nós possamos fazer as transformações necessárias dentro de cada um de nós. E essas transformações necessárias dentro de cada um de nós levar-nos a uma qualidade de vida melhor. A enxergarmos melhor quem nós somos. A nos educarmos
aqueles que estão à nossa volta, sobre nossa responsabilidade, melhor, principalmente as crianças. Porque as crianças vêm com uma folha em branco para que os pais possam cuidar. Então, se os pais trabalham uma criança com agressividade, com raiva, com ideias preconceituosas, assim que ele vai crescer. E muitas vezes nós vamos ter a dificuldade de enxergar, como vi outro dia, meninas com 12, 13 anos grávidas, meninos com 15, 16 anos, alguns desencarnam ao mesmo tempo. Outros estão bebendo demais. Você vê hoje as estruturas de um adolescente com 16, 15 para 16 anos bebendo uísque, bebendo aqueles copos com energético, desestruturando a própria vida. Isso é desestrutura da família. Se a família tem uma construção em que ela consegue levar para dentro conceitos, nós vamos ter uma família saudável. Se essa família é desestruturada, dentro daquilo que nós costumamos ver, até vou fazer uma pausa, também vi uma mãe, a menininha tinha por volta de 1 ano e pouco, e ela caminhava as duas na calçada. E, de repente, a mãe olhou para a criança e começou a falar um monte de palavras. E a brincar com a criança de uma forma tão arrogante e tão cruel que nós parávamos na rua e todo mundo ficou olhando. E fiquei imaginando como aquela criança ia crescer. Porque nós sabemos que a criança, todos nós somos crianças, tudo que aconteceu nessa primeira fase da nossa vida impactou no que nós somos hoje. Tanto que muitas terapêuticas vão nos levar a olharmos na nossa infância e descobrirmos muitas vezes que aquilo que nós vivemos hoje tem impacto lá na nossa infância. Então, se na sua infância a sua família era daquela, é pobre é isso, pobre é aquilo, pobre não consegue isso, dinheiro não cai do céu, essas informações que ficaram marcadas na nossa vida, quando você se torna adulto, você tem essa ideia. Então, se você trabalha muito, se esforça muito, mas não dá, você não consegue alcançar, valorizar o que você, o recurso, né? Você não prospera em função daquilo que você é. E se você tem aquelas depreciações em relação a questões relacionadas ao modo como você é, a estrutura que você viveu, a raça que você veio, pior. Porque muitas vezes você vai se transformar até em alguém que é agressivo. Porque você ouviu aquelas estruturas, elas estão dentro da sua mente. Por isso que eu disse que nós hoje precisamos mudar posturas, pensamentos, conflitos que nós temos. E a casa espírita, ela é um núcleo de formação e de informação para nós. Naturalmente, quero dizer também nesse ponto que não tenho qualquer interesse em fazer proselitismo, tentar converter ninguém à forma de pensar ou às formas de pensar da doutrina espírita. Nós somos livres, mas abrir um leque de possibilidades para que nós possamos perceber. Nós somos livres, estamos felizes, estamos atingindo os objetivos que nós desejamos na nossa vida ou estamos ainda em processos de dificuldades. Estamos enxergando a vida a partir da ótica do que nos é dito, não daquilo que nós sentimos. É diferente. Porque se nós passarmos a perceber um conjunto de recursos que nos são dados, que a doutrina espírita visa a nossa educação, a nossa melhoria, visa a nossa melhoria do pensar, nós estamos sendo chamados a pensar de uma forma diferente, a sairmos da mesmice. Vamos usar o termo legal, sair da matrix e enxergar a vida por uma ótica de realização. Eu sou capaz. Entender as minhas potências. Entender que nós estamos aqui, independente da idade, do sexo em que nós gravitamos, nós estamos aqui para transcender. E transcender muito aquilo que nós imaginamos. Por isso que nós tivemos a oportunidade de ter Jesus conosco. Quando ele veio e nos mostrou que é possível transcender, superar aquela linha material, aquela linha que ainda não nos permite
visualizarmos a nossa essência verdadeira. Por isso que é importante nós questionarmos. Estou me sentindo bem comigo mesmo? Os pensamentos que me vêm às estruturas da mente são relacionados a mim? Que tipos de pensamentos são esses? Quando surge um pensamento negativo na nossa mente, nós questionamos se esse pensamento é nosso ou ele é um pensamento que seja inspirado, transmitido ou algo que a gente ouviu. Como nós funcionamos? Porque se nós não formos os artífices da nossa estrutura de felicidade, da nossa construção, alguém vai construir. Alguém vai fazer, gente. Igual hoje nós empreendedorismo, você aprende que se você não trabalha para você, para a sua riqueza, você vai trabalhar para alguém. Se você não pensa por você, alguém vai pensar por você. E você vai ser conduzido para lá e para cá. Como uma marionete. Será que nós encarnamos para isso? Será que o desafio que nós temos nesta vida seria formar uma família, termos filhos, juntarmos uma grana, comprarmos alguma coisa, deixar para os filhos, muitas vezes desfrutar? Tem pai que trabalha pra caramba, se esforça, compra uma casa, compra outra, compra um bem, deixa a família bacana. Quando ele desencarna, sai uma briga danada, ninguém quer saber, nem liga mais pro pai. Outro dia me contaram uma história, eu fiquei assim, bem interessado e achei legal, porque logo em seguida contaram uma outra, que uma família de pessoas abastadas, e o pai, que era o provedor, desencarnou. Enquanto eles estavam ali no velório, começou uma briga. E alguém falou, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, eu vou ficar com aquilo outro, e o próprio, o defunto estava lá, parado. Ninguém dava atenção para ele, e ele trabalhou a vida toda para que eles desfrutassem. Aí desencarnou um senhor mais pobre, numa cidade do interior, e o povo se reuniu feliz, vamos beber o defunto. Eu também quero fazer isso um dia. Nunca fiz isso, vai só beber o defunto. Beber o defunto. E quando chegou lá no velório, o povo bebendo defunto, tinha uma combinância aqui, outra ali, e a família toda em torno daquele caixãozinho simples. E o filho chorava, não é mãe, meu pai desapareceu, e abraçava o meu irmão, e chorava, e orava pelo pai, a esposa, os netos, tudo ali em volta. Ninguém pensando em nenhum bem material, mas pensando naquele que era alguém importante para eles. Essa alegoria nos leva a pensar, como vinha falando, quais são os nossos valores. Nós somos finitos. Existe na nossa estrutura física um fim. E dentro dessa estrutura física que tem um fim, como é que nós estamos vivendo? Veja, não estou dizendo que as questões relacionadas ao bem-estar material, a ter recursos, são ruins. Não, elas são importantes. Mas elas têm um limite. Elas têm um limite. Se nós fôssemos analisar, os budistas diriam o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Para que as nossas estruturas espirituais não ficassem em desequilíbrio. No Espiritismo nós vamos pegar um capítulo que, se não me engano, cuidar do corpo e do espírito, que nós vamos perceber que lá vai dizer que nós temos que cuidar do nosso corpo físico e do nosso espírito, para que haja harmonia. E essa harmonia faça com que nós possamos absorver e viver uma vida em equilíbrio. E evitar sofrimentos desnecessários. Porque os nossos valores vão nos levar a enxergar uma vida diferente do que nós temos visto hoje. Século XIX, atingimos um grau de razão, cientistas, nobres pensadores disseram que Deus não existe, que deveria morrer toda uma estrutura de misticismo, que nós tínhamos a Deus a razão. Isso levou-os à ideia de poder, a ideia de poder levou ao materialismo, e eu quero desfrutar da vida. E os sentimentos nobres, que
fazem o equilíbrio, que valorizam a vida, que trazem o respeito, a solidariedade e a fraternidade, eles desapareceram. Por isso que nós temos hoje competições. E não só competições, mas também caímos num certo grau de ignorância, porque hoje nós temos opiniões que são do senso comum. Tem gente que fala e não sabe o que está falando, porque não defende. Existem formas de se pensar, e muitas de nós são desconhecidas. Muitas das estruturas que nós passamos hoje, pode avaliar, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas das dificuldades que nós passamos hoje, elas são desnecessárias. São criações da dificuldade que nós temos de relacionarmos conosco mesmos, de percebermos as nossas estruturas, de valorizarmos as nossas estruturas internas e desenvolver valores e distribuir esses valores dentro daqueles que convivem conosco. Por isso que nós temos famílias em desajuste. Quando eu falei das crianças, naturalmente me referi que os séculos onde nós estamos vivendo, nós precisamos trabalhar melhor a educação das nossas crianças, não levar para um professor. Nós precisamos ensinar as letras, a questão da ciência, valores se aprende em casa, dentro da família. E para isso eu preciso. E, lógico, quando nós vamos pensar, como eu disse, que uma menina de 12 ou 13 anos engravida, ela não vai educar ninguém. Ou vai? Não. Primeiro que quando a criança chegar a uma certa altura do seu desenvolvimento, ela vai pensar que é uma boneca. E quando ela for mais adulta, e vi isso também algumas vezes, a mãe se vestindo como uma filha, já numa certa idade. Porque, como ela teve trabalho quando era mais jovem, ela não teve tempo de desenvolver a adolescência, porque ela era mãe. Quando a filha cresce, ela quer se vestir igual a mãe, porque ela se acha ainda uma adolescente. Então você vê algumas coisas que não são legais, por falta de discernimento. E famílias, desestruturas, cada vez melhor, cada vez mais difíceis. Por isso precisamos investir a nossa melhoria, a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida que me refiro não é só ter recursos. E problemas espirituais, vejam bem o que eu vou dizer, não são só do plano espiritual, envolvimento espiritual ou dificuldades espirituais. Problemas espirituais são aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Porque eu atraio, eu emano energias. Se eu sou uma pessoa crítica, raivosa, se eu tenho ideias, por exemplo, de desrespeito ao outro, naturalmente que eu não vou atrair espírito bonitinho do meu lado, não. Não vou atrair espíritos da categoria de Dr. Bezerra, esses espíritos da minha volta, não. Vou atrair espíritos casca-grossa, que vão tentar influenciar a minha mente e conviver comigo, porque ele se identificou. Assim funciona a mediunidade. Mediunidade é sintonia. E sintonia é questão mental. Por isso que eu estou falando desde o começo, para que nós possamos aprender a refletir, a pensar, encontrar novos caminhos, tomar cuidado nas direções que nós levamos as nossas relações dentro do nosso lar, nas nossas relações de trabalho, porque nós não vamos encontrar nessas relações nada estranho. Às vezes a gente pensa assim, arrumou um emprego novo, naquele emprego que você arrumou novo, você naturalmente tem a impressão de que você não conhece ninguém, de repente aparece alguém que sai de uma sala, você olha para aquela pessoa e você sente uma certa incômodo, não gostei dessa pessoa. Aí você começa a perceber que aquela pessoa você nunca viu na sua vida. Se você está atento, consciente, você vai falar, puxa, eu nunca vi essa pessoa, por que eu não gostei dela? E aí você já é um estudioso, já tem procura algumas respostas dentro do espírito, você vai perceber que você encarnou, e quando você encarnou, você tinha uma família espiritual e relações com pessoas e seres, e que esses seres você vai encontrar. E nesse momento em que você olha para aquela pessoa e você não gostou dela, você encontrou alguém que é de uma relação sua lá de trás.
Por isso que a gente tem essas sensações. Ah, mas como assim? Nós já vivemos mais de uma vez. E como nós vivemos mais de uma vez, dependendo do que os erros que nós cometemos, daquilo que nós vibramos e sentimos, nós vamos encontrar aí os espiritinhos muito bons. Vamos pensar na casa espírita. Eu gosto de falar da casa espírita. Casa espírita é um negócio legal. Você vem para a casa espírita e fala assim, não, eu vou estudar Jesus. E entra, não, agora eu quero me melhorar, eu vou pegar o evangelho, vou estudar, tal, e você entra para os trabalhos, de repente no trabalho você encontra, não gostei daquela criatura. Não gostei daquele pretinho, ele não tem cabelo, ele fala demais, ele gesticula, né? Já tem uma coisa que não fica com a cara dele. E outra tem a impressão que ele está sempre com um obsessor do lado. Né? E alguns, quando te vê, né, amigos, você está muito parado, vamos trabalhar. Né? O rio é o que você é culpado. Né? Vamos trabalhar. Aí você já fala, poxa, né? Não me dá sossego. Você está achando que na casa espírita você vai encontrar só aquelas pessoas, aquela canetinha bacana, vai encontrar desafetos, vai encontrar dificuldades, problemas. Por quê? Nós estamos no mundo para fazer reconciliações. E essas reconciliações vão se dar dentro da casa espírita, fora da casa espírita. E cabe nós fazermos as reconciliações para que esses indivíduos não recaem conosco. E algumas vezes eles recaem como sogra. E aí a gente tem problema. Então, a nossa luta é de perceber isso. Por isso que, quando nós vamos avaliar, e o Edson fala bastante disso, porque ele estuda o Livro dos Espíritos, vai falar de filosofia, de ciência e de religião, mas nossa religião formal, essa religião que vai fazer a espiritualidade. Porque a finalidade é que nós aprendemos a pensar não só na casa espírita, como nós estamos acostumados. Por isso que eu falei religião. Nós estávamos acostumados a ir para a igreja e não fica bonzinho, né? Fica com aquela cara de pão doce. Todo mundo olhando, e olha para o irmão. Teve uma vez que eu vi um companheiro na casa espírita, e eu falava assim, nossa, esse cara é um santo, né? Você olhava para ele, ele via você na casa espírita, e nossa, e abraçava. E tinha algumas vezes que você tinha que até tomar cuidado, porque vinha aquele negócio de beijar, você ficava com a cabeça de lado. Aí um dia, então eu fora do centro, vi ele de longe, vi que ele entrou com uma certa sala, nós estávamos no certo local, falei, vou lá cumprimentar, nossa, eu vou pegar uma energia desse irmão. Quando cheguei lá, estava xingando, gritando, querendo bater, agredir, falei, meu Deus, cadê o irmãozinho? Cadê o irmãozinho? Cadê o anjo? Perdeu. Aí eu falei, opa, será que eu estou no lugar errado? E é isso que eu estou vendo mesmo? Fui ainda para fora, pus a cabeça para fora, mas é ele mesmo ou é o obsessor? Deixa eu ver se eu não estou com a vidência aberta, eu estou vendo alguém que tomou a forma dele. Fui lá, olhei, entrei na sala, quando entrei na sala, tive aquele choque, né? Aí eu olhei e falei, não, é ele mesmo. Caramba! E aí, quando eu saí, escutei os Espíritos falar, você está vendo as pessoas. O Senhor está vendo as pessoas como elas são, não como aquilo que você quer apresentar. Por isso que eu disse que nós não sabemos nada. Precisamos ter o benefício da dúvida em relação ao que nós pensamos e sentimos. E nos abrir para podermos pensar diferente. Admitir aquilo que nós somos, não tentar fazer com que, como esse nosso irmão, esconder-se por trás de uma máscara enquanto ele tinha uma sombra que estava ali a tentar dominar. Porque aquela sombra, se ela não é cuidada, não que ela seja ruim, se ela não é cuidada, ela vai atrair para ele espíritos ruins, convivência ruim, não só espíritos, mas também encarnados. Por isso que muitas vezes você quer arrumar um namorado, você não quero casar, você arruma um beozão. Aí você arruma um beozão, você fala, Deus, eu peço para Deus, dá uma chuva de Xuxa para pegar no meu colo. Por quê? Aqui você é. Uma senhora me disse outro dia, falou assim, meu casamento está uma porcaria, a minha relação está uma como que a senhora é? Eu sou um pouco exigente. A senhora é um pouco exigente? A senhora escuta o outro? Eu escuto até um certo tempo.
Meu marido que não escuta. Às vezes eu estou falando com ele e ele está vendo televisão, ele está vendo alguma coisa, quando termina de falar, eu falo com ele, ele responde, eu pergunto o que era, ele não sabe. Mas como que a Sara é com ele? Você está vendo o lado dele. Mas como você está vendo com ele? Como você age com ele? Porque a relação é uma via de oculto. Você quer que a sua relação seja boa, você tem que dar para receber. Francisco de Assis é dando o quê? Você recebe. Só que nós, muitas vezes, só queremos receber. Eu não quero alguém para conviver comigo, eu quero alguém para me dominar. E isso é que leva muitas vezes às dificuldades. Só que esse comportamento, como nós encarnamos, indica que você encarnou quando você percebe para fazer transformações pessoais. Essa transformação é esse calcanhar de Aquiles, que pode ser você ser impositivo ou que você deve trabalhar. Por isso que tudo dentro das estruturas criadas por Deus se encadeia, se organiza. Ela tem princípios, leis que regem a vida. Outro dia nós vimos uma pessoa e ela não acreditava em reencarnação. E não importa se você acredita em reencarnação ou não, reencarnação é uma lei da natureza. Importa que você vai reencarnar, uma hora ou outra, pode adiar, pode fazer alguma coisa, mas uma hora você vai ter que voltar. E ela não conseguia entender, muitos não conseguem entender, porque você volta, e nós temos o hábito de dizer para pagar dívidas, né? E a encarnação não é isso. A encarnação é para que nós possamos produzir. A Terra é uma escola, nós estamos aqui para aprender. A visão é outra. A visão de problemas não é a visão de um problema como algo ruim, mas a visão de um problema que te vai te impulsionar para frente. A melhoria, quando você soluciona aquele problema, você melhorou. Você tem um problema de estrutura relacional, de trabalho, alguma coisa, você resolveu aquele problema, você melhorou. Você já não vai encarar mais aquele problema. Mas se você é casca grossa, não gosta dessa estrutura, você vive naquela sansara. A sansara é uma roda em que você reencarna e desencarna sempre na mesma estrutura. A gente tem sensação de déjà vu. Como às vezes, já tive muitas vezes isso. Você passa em algum lugar, tem contato com algumas situações e fala, puxa, eu já vi isso, já senti isso. É repetição de fatos que a gente já viveu. Ainda se forem fatos bons, maravilha. Mas a maior parte são sensação de momentos ruins, de dificuldades. E isso significa que nós, num processo anterior, nós criamos aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Então, cabe nós mudarmos tudo. O poder de mudança está nas nossas mãos. E esse poder, ele é inviolável. Os benfeitores nos orientam que o nosso livre-arbítrio jamais é violado. Jamais é violado. Eles propõem, como as estruturas de aprendizado, vamos colocar aqui a doutrina espírita, ela propõe, ela não impõe. Então a proposta é para que nós sejamos melhores. A proposta é para que nós... Tem que passar eu avisei. A proposta é para que nós façamos de nós seres melhores. Porque nós estamos destinados a isso. Vamos chegar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas nós estamos destinados a sermos pessoas felizes, seres felizes, independente dos achismos, independente do que pensa. O importante é que nós tenhamos em mente aquilo que realmente nós somos. Seres dotados de alta capacidade. E essa capacidade cabe a cada um de nós desenvolver, onde quer que estejamos. E a questão da bondade, do equilíbrio, do autodomínio, não deve ser desenvolvida somente na casa espírita. Deve ser desenvolvida em qualquer lugar que nós estejamos. Na família, no trabalho, nas relações da via pública, porque nós merecemos nos sentir bem. Gostei disso, hein? Nós merecemos nos sentir bem. E sentir-se bem depende de mim, não do outro. Eu não espero a aprovação do outro para fazer as coisas que eu acho, mereço sentir.
Não espero que o outro diga que eu estou bonito, que eu estou feio, que eu tenho esse defeito ou aquele outro. Eu me admito como eu sou e desenvolvo em mim as minhas estruturas internas de esperança, de amor, de caridade. Porque eu gosto de mim. Né? Ah, você fala, isso aí é egoísmo. Não. Quando eu vou na lei, que quer dizer, nos fala de Jesus, amar ao próximo como a ti. Se você não se ama, se você não gosta de você, quem vai gostar? O que você vai poder ofertar para os outros? Para a sua família, para os seus filhos, para você. Né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e promova em nós aí o fim de semana maravilhoso, cheio de luz. Muito obrigado a todos. Reencarnação, né? Eu estou aí para fazer umas palestras falando disso, e é exatamente essa ideia. Reencarnar é para ficar bem. A gente não reencarna para pagar. Não, essa ideia de que reencarnar para pagar seria dizer que Deus está nos cobrando. Se Deus está nos cobrando, então ele tem alguns problemas mentais. Então a gente está dizendo de um Deus que não existe. Deus é amor, então se ele põe de novo a gente para reencarnar, é porque ele nos ama, e ele está dizendo, ó, você vai reencarnar e agora você conserta aquelas coisas lá, agora você vai ficar bem porque reencarnou. Então reencarnar é maravilhoso, viver é maravilhoso, e ser feliz é uma escolha. Ser feliz é uma escolha. E vou falar mais do que eu falei aqui semana passada. O sofrimento é uma mentira. É a grande mentira. É a grande ilusão. Não há sofrimento. A não ser que eu queira. Eu vou sofrer porque eu não tenho uma Ferrari. Puxa vida. Eu vou ter chance de ter uma Ferrari? Não. Aliás, andar com uma Ferrari em Itaquera é muito mais sofrimento. Haja buraco em Itaquera. Né? Então você vai sofrer muito mais com uma Ferrari em Itaquera. Olha que coisa mais desagradável. Para que eu quero uma Ferrari em Itaquera? Então, se eu penso que eu vou precisar ter uma Ferrari e já penso nos buracos que vou andar, que vou destruir toda a Ferrari em Itaquera, que bobeira. Então, por que eu estou sofrendo? Por quê? Não tem sentido eu sofrer. Então, o sofrimento é uma grande mentira. Eu escolho ser feliz. Vou ser feliz. Mas está tudo dando errado, Edson. Nada deu errado. Você fez um monte de coisa errada. Não fiz nada de errado. Eu aprendi. Então não tem erro, não tem acerto, tem aprendizado. Ótimos aprendizados e aprendizados parcos. Esse é o processo. Vamos parar de falar, senão, pior que ele é do outra palestra, aí não vai ter jeito, né? A gente não pode falar. Eu queria falar sobre o nosso Clube do Livro Espírita. Esse mês nós teremos aqui o livro da Mônica de Castro, A Princesa Celta. Tá? Então, nós temos esse trabalho do Clube do Livro Espírita que é levar a literatura espírita a um preço agradável para todo mundo. Esse livro está de capa R$60, mas, eu estou quase marreteiro, né? Mas, quem comprar na casa esse mês, 20. Então você paga 20 e leva esse livro maravilhoso, né? A Princesa Celta. Está lá embaixo, é só passar lá embaixo, nossas pegadas com a cartinha, tá? É um livro muito bom, a Mônica de Castro é bastante intensa, né? E o mês que vem, eu já vou até dar um spoiler, né, que a pessoa fala, teremos Roberto de Carvalho, então mais um livro do lançamento do Roberto de Carvalho para o mês de março. E é esse projeto da gente está levando histórias, mas 7
isso é romance. Romance não serve para nada. Como não? O romance te dá a medida adequada de você entender que aquilo ali não deu certo para aquela pessoa. Olha, se não dá certo para aquela pessoa, não farei também. Então, experiências, aprendizados de vida, experiências importantes. E aí você cresce, e aí você avança. Ah, mas o romance é uma invenção. Não, é uma história que os espíritos contaram. Mais uma história que os espíritos contaram. Ah, mas tem certeza que foi assim? Não sei. E se foi ou não foi, depende da versão de quem foi. Porque quem conta um ponto, quem conta um ponto, acrescenta um ponto. Então, cada um de nós dá a sua versão. Mas temos a versão aqui do Espírito Leonel. Fiquei quietinho, né? Rebelde. Vamos contar a história da princesa Celta. Então, aproveitem. E tem mais os livros anteriores, desde julho do ano passado, que a gente vem trazendo toda uma série de livros, todo R$20. Literatura espírita da melhor qualidade, por R$20. É esta a ideia. Ah, mas você vai tomar prejuízo? Não, o centro espírita empata. A gente empata aqui, né? Porque a nossa maior preocupação é que as pessoas aprendam. Para que tenhamos um centro espírita forte, temos que ter todos fortes. Não adianta a gente buscar um morreu, acabou, aí afunda a casa. Não, pescadores de amor trabalham exatamente com a ideia de que todos são pescadores. Todos nós participamos desse processo. Todos nós vivemos essa atitude. E é isso que é a nossa busca. Todos nós vivemos essa atitude. Beleza? Então, vamos agora fechar nossos olhinhos, tranquilizar nossa mente. Permitir que o Pai Maior tome conta de nós. Permitir que os benfeitores iluminem nosso coração. Permitir que a luz divina entre em nós nesse instante, nesse momento, como sal no deserto. Jesus abre um clarão. Ele olha para nós. Vamos? Vem. É hora. Vem. É hora. Que nós possamos ir nos passos dele, tirando a cegueira dos nossos olhos, tirando as seduções do mundo e seguindo com um jugo leve que ele nos ampara. A graça de Deus seja sempre conosco. Assim seja. E agora a gente vai agradecer ao pessoal da internet, desligando